Espiritismo, Umbanda, Candomblé. São nomes que a gente ouve o tempo todo, né? Fazem parte da nossa cultura. Mas o que talvez pouca gente saiba é que existe uma disputa silenciosa acontecendo entre elas, uma batalha pela fé que está redesenhando o mapa espiritual do Brasil. E os números por trás disso, eles são bem surpreendentes. Então, a pergunta-chave é essa, e a resposta, como a gente vai ver, vai muito além de uma simples definição de dicionário. Envolve história, doutrina e principalmente uma competição que os dados do censo mostram de um jeito que, olha, quase ninguém imagina. E aqui está o grande paradoxo. Dá uma olhada nesses dados. Entre 1991 e 2000, o conjunto das religiões afro-brasileiras encolheu quase 12%. Ok, mas quando a gente olha mais de perto, a Umbanda perdeu mais de 20% dos fiéis, uma queda brusca. Ao mesmo tempo, no mesmo período, o Candomblé explodiu, cresceu mais de 30%. Como isso é possível? Para resolver esse mistério, a gente precisa primeiro entender quem é quem nesse jogo. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos decifrar cada um desses termos. Depois, a gente mergulha nas origens deles, para então colocar as doutrinas lado a lado e entender as diferenças. E aí sim, no final, a gente volta para os números para decifrar essa batalha pela fé. Então vamos lá, começar pelo básico, mas que é super essencial deixar bem claro o que é cada uma dessas correntes, para não ter mais confusão. Primeiro, o espiritismo, que muita gente conhece como kardecismo. E a primeira coisa que a gente precisa saber é: ele não veio da África. Ele nasceu na França, no século XIX, como uma doutrina filosófica até científica. É para ser encarado como um estudo racional da vida espiritual, baseado em livros, sabe? Não tem rituais formais como altares ou cantos. Já o Candomblé, esse sim, é a herança direta da África no Brasil. Ele foi formado pelas pessoas que foram escravizadas e que trouxeram para cá suas práticas religiosas. É uma religião de matriz africana, iniciática, com rituais muito ricos, complexos e uma conexão profunda com as divindades, os orixás, e com a natureza. E a Umbanda? Bem, a Umbanda é uma criação 100% brasileira. Ela nasceu lá no comecinho do século XX, no Rio de Janeiro, e é uma verdadeira fusão. Ela pega elementos do universo afro, como os orixás, mistura com a comunicação com os espíritos e a moral do espiritismo, e ainda incorpora a forte presença de santos e preces do catolicismo. É o sincretismo na sua forma mais clara. E essa frase aqui resume a confusão toda perfeitamente. Umbandistas são espiritualistas, mas não são espíritas. O que isso quer dizer? Que umbandistas acreditam e se comunicam com espíritos, claro, mas eles não seguem a doutrina específica de Allan Kardec. Entender essa diferença é o segredo para compreender todo o resto. Ok, agora que a gente já sabe o que é o que, vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como e quando cada uma dessas fés realmente apareceu no Brasil. Essa linha do tempo deixa tudo bem claro. O Candomblé veio primeiro, nascido da resistência dos africanos escravizados no século XIX. Décadas mais tarde, no finalzinho do mesmo século, o espiritismo chegou da Europa, com essa pegada mais intelectual. E só depois, já no século XX, é que a Umbanda surge, fazendo essa mistura de tudo isso com o catolicismo popular brasileiro. E essa raiz africana super profunda é visível em rituais como este, o culto aos ancestrais masculinos, os Babá Egum. Essa é só uma das muitas tradições que conseguiram cruzar o oceano e que formaram a base, a essência do candomblé aqui no Brasil. Muito bem, já entendemos as definições e as origens. Agora sim, a gente pode colocar as três lado a lado para sacar as diferenças fundamentais nas práticas e no jeito de ver o mundo de cada uma. Essa tabela resume tudo de forma brilhante. A origem, a gente já viu, é bem diferente para cada um. Nos rituais, o espiritismo não tem. A Umbanda mistura tudo. E o Candomblé mantém uma liturgia africana super complexa. A visão sobre bem e mal também é um ponto-chave. Na Umbanda existe uma divisão clara, direita e esquerda. Já no Candomblé, que está mais perto do pensamento africano, as forças não são divididas desse jeito tão preto no branco. E por último, o sincretismo. É a base da Umbanda, mas no Candomblé de hoje existe um forte movimento para deixar a antiga máscara católica de lado e se reafricanizar. Com todo esse conhecimento na bagagem, agora sim estamos prontos para voltar àquela pergunta lá do começo. Por que a Umbanda, que parece tão brasileira, tão adaptada, está encolhendo, enquanto o Candomblé, que é mais antigo, está crescendo tanto? O sociólogo Reginaldo Prandi, um dos maiores especialistas no assunto, aponta algumas razões. Primeiro, a competição feroz das igrejas neopentecostais. Segundo, a base da Umbanda, que era o sincretismo com o catolicismo, ficou fraca porque o próprio catolicismo perdeu força. Terceiro,
o candomblé começou a ser visto como uma fonte de um poder mágico mais autêntico, mais original. E por fim, o candomblé simplesmente se mostrou mais ágil, mais esperto para se adaptar aos novos tempos. E aqui vem o ponto crucial de toda a análise. O Prandi diz que o fiel moderno se tornou uma espécie de consumidor. Isso mesmo, um consumidor num mercado de bens espirituais. A lealdade religiosa de antigamente diminuiu. As pessoas hoje transitam entre religiões, buscando resultados, buscando satisfação pessoal. E nesse cenário, a religião que não se adapta, que não responde a essa demanda, acaba ficando para trás. Então, no fundo, o que esses números nos mostram não é só uma troca de fiéis entre duas religiões. É algo muito maior. É uma redefinição profunda da própria alma, da espiritualidade brasileira. Num ambiente de livre escolha, de alta competição, o que está surgindo é um cenário religioso muito mais fluido, mais disputado e, quem sabe, completamente diferente daquele que a gente conhecia. A grande questão que fica é para onde essa transformação toda está nos levando.